Pessoal, vou fazer esse exercício aqui que eu passei para a galera. Talvez dá uma força para vocês aí. Trata do cálculo que o Thiago ensinou para a gente fazer dentro de sala de aula, da avaliação de hoje. O que acontece? A gente tem aqui a nossa fórmula do QE, a gente tem a nossa fórmula do QP e tem os nossos cálculos de sobra. Só lembrando que eu estou passando o vídeo de uma forma que vocês conseguem compreender para avaliação. Ou seja, utilizar alguns macetes para ir um pouquinho mais rápido. Não vou utilizar a matemática 100% aqui, como ela deve ser aplicada, para não confundir vocês também. E um exercíciozinho que fala o seguinte: calcule o resultado da eleição proporcional. Calcular o QE, o QP e as eventuais sobras. Sendo que o número de votos válidos foi 6.000 para um total de 6 cadeiras. Esse vai ser o nosso cálculo. Se por acaso ele não dá esse número de votos válidos, basta a gente somar esses votos, né? 3.000 mais 2.300 mais 700 dá 6.000. Mas acredito que ele deve dar esse valor porque na atividade ele deu esse valor aqui já para a gente resolver. O primeiro cálculo que a gente vai resolver trata-se do QE. O QE ele vai ser justamente a primeira formulazinha que a gente vai aplicar. Eu vou tentar resolver aqui à frente para a gente aproveitar o nosso espaço para a gente encontrar os nossos valores. O QE trata-se dos votos válidos dividido pelo número de vagas. Os votos válidos, 6.000. Número de vaga, 9. 9 cadeiras. Então vai ficar 6.000 dividido por 9. Não sei se a minha mão está atrapalhando aí. 6.000 dividido por 9. Meu Deus, bagunça. Se a gente observar, 6.000 dividido por 9. Encontramos um resultado igual 666, 666, 666 e assim vai. Ou seja, o nosso resultado, 666,666, ele vai ser preciso arredondar. Nesse primeiro caso aqui, eu arredondo. Então, de acordo com esse número à direita da vírgula, eu vou saber se eu vou jogar esse número antes da vírgula para cima ou esse número permanecerá como está. Arredondando nesse caso, como esse número aqui é maior do que 5, ele vai ficar, na verdade, 667. Então, se o número à direita da vírgula é maior do que 5, ele vai aumentar à esquerda da vírgula. Como o valor é 6, eu peguei esse valor que era 6 também e passei ele para 7. Então, esse daqui é o valor do QE, 667. O próximo cálculo que a gente irá fazer vai ser o coeficiente partidário, o QP. No QP, a gente vai utilizar os números válidos do partido, votos válidos do partido, dividido por esse coeficiente eleitoral. Onde que está esses números votos válidos do partido? Vai estar inserido aqui embaixo. Então, aqui embaixo a gente vai ter o coeficiente partidário do partido 1 vai ser igual à divisão do votos válidos do partido dividido pelo QE. O voto válido do partido 1 é 3.000. Vai ficar 3.000 dividido pelo QE, que a gente encontrou que é 667. Essa divisão vai ficar 3.000 dividido por 667 é igual a 4,49. Aí que a gente vai ter que utilizar essa observação. Não existe arredondar, sempre vai ser o número inteiro. Já que a gente encontrou 4,49, eu vou desprezar esse número, 0,49, porque o único número inteiro é igual a 4. Então, nesse caso, o partido 1, pelo primeiro cálculo do coeficiente partidário, ele vai ter 4 vagas já preenchidas. Vou fazer agora o coeficiente partidário do partido 2.
Então vai ser o número desse partido, número de votos válidos, 2.300, dividido pelo coeficiente eleitoral, que é 667. A divisão de 2.300 dividido por 667 vai ser igual a 3,44. É claro, novamente, que o 3,44, eu vou desprezar esse valor depois da vírgula e vou colocar que o partido 2 conseguiu, por enquanto, 3 cadeiras. Fazendo o cálculo do último coeficiente partidário do partido 3, coeficiente partidário do partido 3 vai ser igual a 700 dividido pelo coeficiente eleitoral, que é 667. 700 dividido por 667 vai encontrar 1,04. 1,04, eu não posso colocar 0,4 cadeiras. Vai ficar só apenas uma. Agora, pessoal, como o exercício falou que é 9 cadeiras, eu tenho que analisar o tanto de cadeiras que foram preenchidas. Se eu fazer a soma, 4 mais 3, 7, mais 1, 8. Foram ocupadas apenas 8 cadeiras, e são 9. Ou seja, o nosso cálculo de sobra, a nossa sobra, vai ser de uma cadeira. Nossa sobra de uma cadeira. Aí, não sei se isso aqui cortou. Essa sobra a gente vai calcular por esse cálculo aqui, que é votos válidos pelo partido dividido pelo número de cadeiras que ele já preencheu, mais a sobra, se alguém já pegou alguma sobra, mais um que é da fórmula. Vai ficar o seguinte: sobra do partido 1. Vai ficar os votos válidos do partido, que nesse caso é 3.000, dividido pelo o número de cadeiras que esse partido já pegou, né, que é de acordo com o coeficiente partidário. Então, de acordo com o coeficiente partidário do partido 1, ele pegou 4 cadeiras. Então, 4 mais... Esse partido já pegou algum cálculo de sobra? Não, que a gente está calculando o primeiro. Então, vai ser 0, mais 1 que é da fórmula. Nesse caso, vai ficar 3.000, dividido por 4 mais 0 mais 1, 5. 3.000 dividido por 5 é igual a 600. Sobra do partido 2 vai ficar 2.300, que é o número, os votos válidos do partido. Então, o partido 2 está com 2.300, dividido pelo número de cadeiras que ele já preencheu. Então, o partido 2 preencheu 3 cadeiras, mais 0, porque ele ainda não pegou nenhuma cadeira de sobra, mais 1 que é da fórmula. Ou seja, 2.300 dividido por 3 mais 1, 4. Vou fazer esse cálculozinho aqui. 2.300 dividido por 4. 575. 575. Esse é o resultado da sobra do partido 2, a primeira sobra. Sobra do partido 3 vai ficar 700, que é os votos válidos do partido, dividido pelo coeficiente do partido 3, que é 1, ele ocupou uma cadeira por enquanto, mais, pelo cálculo de sobra, ele não completou nenhuma, então é 0, mais 1 que é da fórmula. Então, vai ficar 700 dividido por 1 mais 1, 2, 700 dividido por 2 igual a 350. Agora, pessoal, se for para a gente analisar 600, 575 e 350, o valor maior da sobra 1 vai ficar para o partido 1. Então, esse daqui ele vai ficar com mais uma cadeira de sobra. Então, o partido 1 ele não vai ter apenas 4, ele vai ter, no caso, 5 cadeiras.
que é a sobra que foi acrescentada com o coeficiente partidário. 5 mais 3 mais 1 vai dar 9. Então, aqui a gente já encontrou o resultado da nossa eleição. A eleição ficou o partido 1 com 5 cadeiras, partido 2 com 3 cadeiras, o partido 3 com 1 cadeira. Mas observe o seguinte, o cálculo terminou aqui. Suponhamos que tivesse sobrado 2 cadeiras, porque isso é a dúvida que o pessoal mais tem em relação desse zerozinho. Se tivesse sobrado 2 cadeiras, se fosse sobra de 2 cadeiras, a gente viu que no primeiro cálculo, o partido 1, ele ganhou uma cadeira a mais. Se fosse para a gente resolver a sobra de 2 cadeiras, eu ia ter que calcular agora a segunda sobra. A sobra do partido 1 ficaria o seguinte, para o cargo da segunda cadeira. Vou calcular os 3.000 votos que é do partido, de acordo com a nossa formulazinha que é votos válidos pelo partido, dividido pelo valor do coeficiente eleitoral resultado, mais a sobra, o valor da sobra, mais 1. Essa é a nossa formulazinha. O coeficiente desse partido, se a gente observar aqui em cima, ficou 4 cadeiras pelo coeficiente, olha, teve 4 cadeiras, mas, nesse caso, a sobra não vai ser 0, porque se a gente está calculando o valor da segunda cadeira e ele já tem uma cadeira de sobra, então vou ter que colocar aqui, ó, mais 1. Então, nesse caso aqui, o 0 não vai funcionar nessa sobra do partido 1. Vou ter que colocar 1 porque ele já ganhou uma cadeira de sobra. Mais 1 que é da fórmula. Nesse caso, vai ficar 3.000 dividido por 4 mais 1 dividido por 6. 3.000 dividido por 6 igual a 500. Sobra do partido 2. Nesse caso, vai ficar, o partido 2 tem 2.300 votos válidos. O coeficiente eleitoral desse partido, pelo cálculo aqui, a gente viu que ele conseguiu 3 cadeiras. Então, 3 cadeiras, mais. Ele conseguiu alguma cadeira de sobra? Não. Então, ele vai continuar com a sobra igual a 0. Diferente desse caso aqui, que tinha conseguido uma cadeira na primeira sobra. A sobra da primeira cadeira. Entendeu a diferença de onde que surge esse 0 e esse 1? Esse 1 é porque a primeira cadeira ele foi preenchido, então ele tinha conseguido uma cadeira de sobra. Já o partido 2 ainda não conseguiu nenhuma cadeira de sobra. Então ele continua com esse valorzinho igual a 0. Mais 1, que é da fórmula, 2.300 dividido por 4 vai continuar igual a 575. E aqui, se a gente for continuar, o partido 3, na verdade, ele vai continuar com esse mesmo cálculo, porque ele também não conseguiu nenhuma cadeira. Então, acaba ficando que, desse resultado, 350, esse 500, esse 575, a próxima cadeira, se tivesse, seria preenchida por esse partido, porque esse valor é maior. Aí, no próximo cálculo, aí eu trocaria e colocaria o valor 1. Não sei se deu para compreender, foi mais ou menos utilizando aí um exemplo que o professor passou dentro de sala. E qualquer coisa me manda aí no privado. Falou!